Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão, sexta-feira, como é habitual, temos o Magazine de Desporto e já de seguida perspectivamos a segunda volta das eleições legislativas francesas marcadas para o próximo domingo. Convidada. Último dia de campanha para a segunda volta das eleições legislativas francesas que vai decorrer no próximo domingo. Em jogo está a manutenção ou perda da maioria do presidente Emmanuel Macron na Assembleia Nacional para os próximos 5 anos. Os resultados nacionais da primeira volta colocaram lado a lado a coligação Ensemble do presidente Macron e a esquerda unida na coligação Nova União Popular Ecologista e Social, liderada por Jean-Luc Mélenchon. De acordo com as últimas sondagens, o partido presidencial obtém entre 265 e 300 assentos na Assembleia Nacional, contra 180 a 210 para a União das Esquerdas. Além disso, o partido de extrema-direita, a União Nacional de Marine Le Pen, deverá conseguir eleger entre 20 a 30 candidatos, o que lhe vai permitir constituir um grupo parlamentar. A maioria absoluta na Assembleia Nacional Francesa é obtida com 289 lugares. Para Janira Couto, investigadora da Escola Prática dos Altos Estudos de Paris, este sufrágio vai alterar o xadrez político francês na Assembleia Nacional e ditar um segundo mandato difícil de negociação permanente para Emmanuel Macron. Todavia, diz a investigadora que esta segunda volta das legislativas, à semelhança da primeira volta, deverá ficar marcada por uma forte abstenção. Infelizmente, eu creio que o que vamos poder esperar desta segunda volta das legislativas é, como no seguimento da primeira volta, uma taxa de abstenção muito elevada, talvez ligeiramente menos elevada do que na primeira volta, porque, como sabemos, a taxa foi efetivamente enorme, porque vai haver alguns regrupamentos políticos entre os diversos partidos para fazer barreira, não é verdade, sobretudo à extrema-direita, na medida em que a direita clássica está mais ou menos eliminada, mas temo muito que a taxa de abstenção ainda seja bastante elevada, porque creio que o eleitorado está bastante desmotivado. E, por conseguinte, creio que é isso que vamos verificar nas eleições do domingo. Mas o facto de, na primeira volta, os resultados porem taco a taco a esquerda unida e as forças políticas à volta do presidente, não faz com que possa haver, ao contrário, mais motivação para se resolver preto no branco, digamos assim, o voto na segunda volta? Parece-me que a sua análise é bastante correta, teoricamente falando, porque o problema central é que estas eleições, voltando atrás às presidenciais, foram já levadas a cabo num clima de grande desinvestimento, digamos assim, da sociedade civil em relação ao que estava em jogo. Quer dizer, a continuidade de um mandato político sem grandes rupturas, ou praticamente sem ruptura do ponto de vista institucional e com pequenas rupturas do ponto de vista das reformas que podem ser levadas a cabo, mas realmente, desde as presidenciais, o clima geral é de bastante desinvestimento. Eu temo que justamente essa espécie de sobressalto que deveria ocorrer para evitar justamente uma polarização e um empate que vai obrigar a Assembleia a um jogo muito mais subtil ou muito mais sofisticado, conforme as opiniões que tivermos, para levar a cabo um certo número de reformas no novo mandato do Presidente. Eu temo que esta situação se prolongue, portanto, desinvestimento eleitoral, e que realmente isso nos leve a que o Presidente não consiga efetivamente ter a maioria presidencial. Mesmo que o presidente Macron, com o seu partido, com a sua coligação Ensemble, consiga esta maioria absoluta, que para já está afastada, pelo menos, de todas as tendências,
ele próprio também, nos próximos 5 anos, continua a ter que negociar, porque ele não concorre sozinho a estas eleições, vai com o movimento também do ex-primeiro-ministro Édouard Philippe e também com o Modem de François Bayrou. Mesmo que tenha uma maioria absoluta, a tarefa de Emmanuel Macron é complexa. Completamente, quer dizer, ele vai entrar numa nova dinâmica política que não foi necessária nas eleições precedentes. Aqui, o novo mandato, penso que vai ser marcado por uma negociação contínua e realmente por umas coligações, por vezes, um pouco complicadas, não é verdade? E que escaparão mesmo a uma parte do seu eleitorado mais fiel, porque ele não vai estar em posição de levar a sua política a cabo a 100% sem entrar nessa dinâmica da negociação. Portanto, este segundo mandato vai ser marcado por negociação contínua e vai ser muito laborioso. E isto reserva grandes surpresas. Portanto, a dinâmica vai ser a de negociação perpétua. Está aqui também uma série de recomposições a nível regional e a nível local que vão mostrar que as necessidades de negociação e de possíveis coligações vão ter lugar. A possibilidade de Jean-Luc Mélenchon de chegar a primeiro-ministro está completamente fora de questão. Eu penso que sim. Mélenchon tem uma péssima, como todos nós sabemos, é um excelente tribuno, é um orador de extraordinária classe, capaz de convencer. Mélenchon é adepto do discurso contínuo, digamos assim. E, portanto, há todo um segmento da direita clássica política, que se reconfigurou e que está agora bastante enfraquecida, mas que não deixa de votar, apesar disso. Se Mélenchon se tornasse primeiro-ministro, seria verdadeiramente uma catástrofe para o centro. Portanto, não creio que essa hipótese que foi levantada, em termos políticos, possa ter qualquer viabilidade. Quer dizer, seria digamos assim, um golpe de póquer absolutamente extraordinário da parte de Macron, mas queria criar uma grande confusão política, sobretudo para os segmentos da direita clássica e, obviamente, também para o partido de Marine Le Pen, porque isso iria ainda aumentar muitíssimo mais a fratura política entre, digamos assim, o partido do presidente e todas as outras forças eleitorais que não são forçosamente mesmo simpatizantes de Mélenchon. Confirmarem-se as tendências, o resultado para Jean-Luc Mélenchon é uma vitória ou é um pouco como aconteceu nas presidenciais, acaba por, apesar de ter conseguido uma boa votação, acaba por morrer à sede à beira da praia? Bem, eu penso que ele vai continuar a fazer um trabalho político em profundidade, no sentido de vai continuar com o seu partido a bater nas mesmas teclas. A necessidade, por exemplo, de aumentar as taxas dos salários que são considerados como elevados, ou seja, a partir de 4.000 euros mensais, fazer a reforma das taxas sucessórias sobre as heranças e as transmissões de heranças, nacionalizações. Ele vai continuar esse tipo de programa, mas, no meu entender, se o presidente for suficientemente hábil, isto não vai modificar fundamentalmente a emergência de Mélenchon e do seu partido. Eu penso que estas eleições foram muito interessantes porque mostraram como é que num determinado momento pode haver uma alteração das conjunturas políticas, mas são alterações de conjunturas políticas que não são, obviamente, de longa duração, são pontuais, são fenómenos de reação eleitoral a uma determinada tipo de situação. Portanto, o futuro de Mélenchon, eu penso que vai continuar a ser o de alternativa na oposição,
não é verdade? Vai continuar a desempenhar o seu papel de líder da oposição e vai, obviamente, tentar diminuir o eleitorado de Marine Le Pen, cuja taxa realmente foi extraordinária em determinado momento deste processo eleitoral, mas está agora a voltar novamente a diminuir, está a voltar à dinâmica das precedentes eleições. Era Janira Couto, investigadora da Escola de Prática de Altos Estudos de Paris, sobre a segunda volta das eleições legislativas francesas previstas para o próximo domingo, dia 19 de junho.